Olá, bom dia. 10 horas 3 minutos, horário de Brasília. Sou Edgar Piccoli, abrindo os trabalhos aqui na... Começando a nossa revista radiofônica. Tudo tá por aqui, ó. As notícias que pipocam pelo noticiário no Brasil e no mundo, você ouve em nossa conversa matinal. Convido você a passar a próxima hora e meia com a gente. Você que tá indo pro trabalho, começando o dia, indo pra escola, começando os seus afazeres no seu chamado home office, com o radinho de pilha na bancada, ouvindo esta voz que vos fala. Vamos em frente, quarta, 25 de maio 2016. Seja muito bem-vindo. Tá só começando o nosso morning dessa manhã. Bom dia, meu querido ouvinte, mais uma vez, para sua segurança. Olha, esta conversa está sendo gravada. Tudo que você disser pode ser usado contra você mesmo. Eu já vou avisando, hein? Caso o japonês da Federal bata em minha porta, o pendrive com a nossa conversa já tá na mala. A taba dos dois maiores caciques do PMDB foi invadida pelo araponga do momento, o Sérgio Machado, aquele lá que presidiu a subsidiária da Petrobras, a Transpetro. Sentindo aí que o cerco estava se fechando em torno do seu nome, apertou, não teve dúvida, apertou lá o play rec de conversas privadas com o presidente do Senado, Renan Calheiros, e com até pouco ministro do Planejamento, Romero Jucá. Esse segundo aí, ó, nem chegou a esquentar a cadeira, já foi ejetado do cargo por articular barganhas para melar a Lava Jato. No caso de Renan, a conversa avançou pelas entranhas do poder com alusões a possibilidades de interferências junto aos ministros do Supremo para mudança de regras na delação premiada e revisão da questão da manutenção de presos após a segunda condenação. Esperemos, pois, para ver se Renan trilha o mesmo caminho de Jucá. Quanto ao nosso araponga de plantão, o Serjão da Trans, só pode dizer uma coisa. Vai, Serjão, conta mais! Bom dia, Ellen Brown. Tudo bem? Vamos lá, olha, tomando posse, ministro da Cultura, o Marcelo Calheiro, que então era secretário da Cultura, agora elevado à condição de ministro. Promovido aí, né? Promovido antes de assumir, ao isso Ministério que é da Cultura. Bom, e a gente já vai discutir se essa ressurreição aí do Ministério da Cultura é realmente um ganho para a cultura, que é o que nos interessa ao fim e ao cabo. Já a gente coloca isso em debate aqui no Morning. Daqui a pouco a gente passa limpo. Ô, Tonholi, mundo político, né, tá do jeito que você gosta, né? É, porque o Sérgio Machado tá cortando o barato de todo mundo. Cortou do Jucá, cortou do Renan, e o Trindade vai dar os detalhes dele Machadon, o grampeador geral da República. É o grampeador geral. Ô, José Armando, bom dia. Bom dia. Ó, depois da Ana Hickman, outra celebridade, outra celeb, Zé Armando. Outra celebridade. Vítima de um fã deslocado. Anitta, tentaram invadir a casa dela duas vezes na mesma noite. Paulinha, se cuida, hein, Paulinha? Que medo. Bom dia. Eu vou contar daqui a pouquinho. Ô, Paulinha, vamos lá. Esses programas de culinária não vão desistir da gente nunca mais, é Não isso? vão, você acredita? Hoje estreia um novo com o Eric Jacan, que já faz bastante sucesso no competitivo ali no Masterchef na Band, mas é num outro canal. E também teremos a liberação da segunda temporada dos documentários do Chef's Table com o Alex Atala em um dos episódios. Então tem muito papo de chefe daqui a pouco aqui no Morning, viu, Ed? É só acompanhar que você fica bem informado na programação da Jovem Pan. Jovem Pan Morning Show. Aliás, olha, mais política, economia internacional, os principais assuntos do dia, tudo aqui condensado para você nesta nossa conversa. Vamos lá, Paulinha, falar do nosso WhatsApp de hoje. 931-17-1009 é o telefone para você interagir. E já estamos vivendo aí já a expectativa das férias de meio de ano, né? Não é? Todo mundo já se animando aí, se programando para fazer uma viagem. E essa semana em especial, Ed, aí, hein? que tem meio um feriado, não é a melhor coisa quando você tira umas férias e elas já emendam, assim, no feriadão? Nossa, dá uma Isso não alongada, é tudo? né? Não é Maravilha, maravilhoso? hein? Aquela emendada, assim, maravilhosa, né? Você sabe que quando acontece isso,
o que eu faço? Peço um Halls, Edgar. Sabia. Bom, Não é? Passa um pra cá também, ó, que é o seguinte. Nossa pergunta do dia vai no mesmo sentido, né? O que pede um Halls pra você no trabalho? Já que a gente já tá pensando em sair fora, as pessoas podem ligar 931-17009. Tenho aqui de prêmios, além do nosso já desejado kit Morning Show com a caneca e a camiseta, uma caixa inteira de Halls. Igual essa que você tá vendo aqui, ó. Na minha mão, você que nos acompanha pelo YouTube em live streaming ou pelo aplicativo da Jovem Pan. Agora, Ed, aqui no Twitter a gente tá usando uma hashtag que é Grampo no Morning. É, porque o Serjão tá aí, né? Os grampos estão por aí, não é? Serjão da Trans. Aliás, viva os dispositivos móveis, né? Elevaram a qualidade das gravações agora, com sons límpidos, perfeitos. Né? Radiofônicos. Sabe? Bom, então é isso aí, hein? Grampo no Morning no Twitter. E a gente espera a resposta de vocês que pede um Halls aqui no WhatsApp 931-7009. É isso aí, conta pra gente. Estamos esperando a tua sonora. Daqui a pouco a gente começa a ouvir aqui na programação do Morning Show. Vamos lá então, olha, Ellen, vem comigo agora, ó, depois de tanta polêmica aí, a gente já destacou na nossa abertura do programa aí a questão do Ministério da Cultura, que virou secretaria e depois já voltou a ser Ministério da Cultura frente ao clamor da classe artística, o clamor popular também das pessoas que pediram a volta, né, do Ministério da Cultura. A questão que fica aí é o seguinte, será que isso mesmo é tão determinante para que as políticas sejam eficazes no sentido de ter verba para a cultura? O Marcelo Calero, por exemplo, tem países, eu estou falando isso porque tem países que não têm o Ministério da Cultura e funcionam muito bem, tem lá sua cultura valorizada e as regras que regem a cultura desses lugares acabam contemplando muito bem as tradições, enfim, tudo que deve ser destacado no Ministério à frente desse assunto. Agora, o Marcelo Calero foi empossado e ele fez um discurso já sobre isso. Eu queria saber se você curtiu, se você gostou do discurso dele e quais foram os pontos que você destaca nesse discurso dele aí que te agradaram. A primeira coisa que me agradou no discurso do nosso ministro da Cultura agora é ele dizer o seguinte, que assumindo essa pasta, a cultura não tem partido, ou seja, que ele pretende fazer uma política de Estado em relação à cultura e não uma política partidária em relação à cultura. A outra parte desse discurso, que também me parece interessante, é a preocupação do governo ali em, primeiramente, sanar a dívida que existe com artistas e produtores culturais, se não me engano, está na casa aí dos quase 240 milhões de reais, essa dívida que veio acumulada do MINC. Vale lembrar que o MINC, gente, não é nem 1% do orçamento federal. Então, é o penúltimo orçamento entre os ministérios, é realmente uma coisa que em termos até, quando foram feitas críticas de que era muito mais demagogia e xinguilo para dizer que diminuiu o ministério, tinha uma certa coerência nesse sentido, porque não era um orçamento realmente muito grande. Agora, sim, o discurso agradou. A grande questão é saber se entre discurso e prática teremos realmente uma valorização da cultura, porque ter uma pasta da cultura não significa valorizar a cultura, como aconteceu, inclusive, em muitos momentos do governo petista. Isso, aliás, é um desafio para esse governo, não só na cultura. Por exemplo, o José Serra, à frente agora, sendo nosso ministro de Relações Exteriores, nosso chanceler, a gente sabe que ele está num discurso de defender relações bilaterais, né? Diferente do que o Brasil fazia, que eram multilaterais nossas relações, ele está num discurso de defender essas relações bilaterais. Parece bom. Só tem um pequeno detalhe, ele vai ter que, para isso, comprar briga, por exemplo, com o empresariado paulista, que é super contrário a você tirar protecionismo das nossas indústrias, né? Para você fazer isso, para você botar em prática esse discurso que o José Serra está dizendo, você vai ter que tirar o protecionismo de boa parte das nossas indústrias. Será que na prática ele está disposto a comprar essa briga? Quando as pessoas começaram a ver o Paulo Scaff indo na casa do Temer, por que ele estava indo lá? Porque é uma preocupação, sim. Então vamos ver se discurso e prática se alinham em todas as linhas desse novo governo aí. Lembrando que as relações multilaterais do PT, sobretudo com países africanos, visavam o senhor Lula, esse ladrão, tomar grana de empreiteiras, como já está provado na Lava Jato, com governos africanos. Então o Serra está querendo tirar
a tomação de grana do multilateralismo inaugurado por Lula e por Dilma. E do partidarismo, né? Que foi a grande crítica dos especialistas em política. Nisso aí já temos desacordos, porque a partidarismo não é só na esquerda. Não, né? A gente teve uma guinada à direita agora mas nessas foi uma situações. crítica recorrente ao governo do PT. Não confunda a direita com liberalismo de mercado. Houve uma guinada outra coisa. diferente. Direita é outra coisa. O Churchill era conservador e não era de direita. O que a gente está tendo agora é tentar... Aliás, o Temer fechou o Ministério da Cultura e reabriu porque ele soube de uma roubalheira que envolve empresas de telefonia com roubo de direito autoral, mas isso ela vai chegar. Ô Ellen, dá aí o número do rombo do Ministério A dívida é de quanto? 40 milhões. É isso, gente. Aí, assim, ser ministério, ser secretaria, o problema é que, assim, a Dilma entregou todos os ministérios com um rombo imenso. Que tem que funcionar Teve artista independentemente que até de se ser internou com o secretaria cu da mão de não cair na Lava Jato por causa do Ministério da Cultura, mas a Lava Jato vai chegar lá e eu vou ficar quieto. Mas vale lembrar, por exemplo, né? Até a gente colocou isso quando se ressuscitou o Ministério da Cultura, que muita gente disse, o Temer voltou atrás, porque não, né, levou muito a sério as críticas. Foi uma resposta política, por um lado, né? A Dilma levou 2 anos lá com a Ana de Holanda, muita gente criticando e não tirava. Então, houve essa resposta. Vamos ver como é que vai ser isso. Tudo isso de dívida, gente. Pelo amor de Deus, né? Vamos abrir. A situação é triste. Vamos abrir o espaço aqui pro Sérgio Saleitão. A gente conversa com ele, que é diretor-presidente da produtora Afro-Reg Audiovisual. Ele que foi chefe do Ministério da Cultura durante o governo Lula e secretário municipal da Cultura no Rio de Janeiro. Bom dia, Sérgio. Bom dia a todos os ouvintes. Prazer estar com vocês. Legal poder te ouvir e saber de você o seguinte, nessa nossa conversa aqui, ter um ministério, qual é a tua opinião? Se ter um ministério exclusivo para a cultura é necessariamente uma vitória? Então, eu escrevi um artigo para a Folha, né, sobre esse assunto, dizendo que, na minha opinião, ter ou não ter um ministério exclusivo para a cultura é uma questão menor, do meu ponto de vista. A questão central é ter uma política cultural muito clara, muito objetiva, que seja uma política de Estado e não de governo, e que tenha os meios para ser, de fato, realizada, de fato implementada. Ou seja, é preciso ter um orçamento compatível, é preciso ter os meios de financiamento e um cardápio variado de meios de financiamento, não apenas o fomento direto oriundo do Tesouro. É preciso ter capacidade operacional, é preciso ter disposição para fazer mais e discutir menos, né? E é preciso ter centralidade nas políticas governamentais. Enfim, esse é o mix que me parece ideal. Sim. Agora, se é um ministério exclusivo, se não é um ministério exclusivo, isso aí é de menor importância. Eu acho que ao centrar a discussão na existência ou não de um ministério exclusivo, se perde a oportunidade de discutir o papel estratégico que a cultura pode ter numa política de desenvolvimento pleno do país. Você que teve envolvido como chefe do Ministério da Cultura no governo Lula, como é que é? Que autocrítica você faz e que crítica você faz a esses anos em que o PT teve à frente do poder em relação ao assunto cultura? Olha, eu acho que há claramente 2 momentos. No primeiro mandato do Lula, quando Gilberto Gil foi ministro, uma série de iniciativas muito positivas foram, de fato, implementadas. E houve uma valorização da cultura dentro das políticas governamentais. Eu poderia elencar aqui a política de audiovisual, o programa de economia da cultura, a criação no BNDES do Departamento de Entretenimento, Cultura e Serviços e do Procult, que é um programa de financiamento, não é fundo perdido, é financiamento para empreendedores culturais. Enfim, eu acho que houve ali uma série de iniciativas bastante interessantes que começaram a criar o que poderia ser uma política de Estado. Isso se reverteu completamente a partir do segundo mandato do Lula, onde
a cultura passou aí para o 29º escalão, o 29º rol entre as preocupações do governo. Isso se exacerbou nos 2 períodos da Dilma, nos 5 anos e 5 meses da Dilma. Já quando Dilma foi ministra da Casa Civil, ela demonstrou um desprezo, né, e um desconhecimento muito profundo em relação à área, e isso aconteceu, isso se materializou quando ela foi presidente. Nós tivemos aí nos últimos anos os menores orçamentos da história do Ministério da Cultura, proporcionalmente ao total do orçamento da União. Obviamente não estou falando em termos absolutos, né, em números absolutos, mas em termos proporcionais ao orçamento da União. E na administração pública, nada melhor do que você olhar para o orçamento para ver se uma pasta ou se uma área tem importância ou não para esse governo. Ô, Sérgio, o fato de nós termos tido 2 presidentes que não têm cultura nenhuma, nem o Lula nem a Dilma sabem fazer um ó com um copo. Uma fala tudo errado, o outro é barrigudo, tanto como é letra S, nunca leu um livro na vida, prejudica o Ministério da Cultura. Tinha o Abraham Lincoln, não tinha ensino médio, mas era um grande presidente. Não quero dizer que não ter cultura quer ser um mau presidente, mas o fato de você ter 2 presidentes que não tinham cultura nenhuma influencia em acabar com o Ministério da Cultura? Olha, eu acho que a questão é ter ou não a compreensão do papel que a cultura tem na vida social de um país, papel esse que não é só social, é também econômico, né? Nós estamos falando aí, só no Brasil, de atividades que somam 2,5% do PIB brasileiro. As atividades culturais, do ponto de vista econômico, estão entre os maiores segmentos, os segmentos mais importantes da economia brasileira. A gente está falando de 1,7% dos empregos gerados, são dados do IBGE que eu estou citando aqui, com salários que, na média, são o triplo da média salarial da economia brasileira. Enfim, os números são muito significativos e há também, claro, a importância social da cultura. Eu acho que o que Lula e Dilma demonstraram é uma ausência de compreensão da importância estratégica em termos sociais e econômicos que a cultura representa. Acho que a atitude histórica do PT em relação à cultura, que se manifestou muitas vezes nesses governos, é uma postura de cooptação do setor cultural, que enxerga o setor cultural como massa de manobra, como ativos de apoio político e não como uma área em si que merece ser estimulada, promovida para o bem do desenvolvimento do país. Sérgio, agora, com o novo ministro da Cultura assumindo, e ele fez um discurso ontem na posse dizendo que a cultura não tem partido, essa seria uma das questões para ele, e dizendo também que tem aí como prioridade quitar as dívidas que ficaram com artistas e produtores culturais. O que você vê como, talvez, deveria começar por aqui, do seu ponto de vista? Acho que os sinais são muito positivos, né? Mesmo a questão da volta ao Ministério exclusivo para a cultura acabou sendo uma medida inteligente para diminuir a temperatura da crise política que se estabeleceu no setor. Agora, é importante a gente ter clareza que essa crise política se deve à insatisfação de alguns segmentos da cultura com a mudança no governo, com o impeachment da Dilma, né? Porque boa parte desse setor aderiu incondicionalmente ao governo do PT e a campanha a luta contra o impeachment, inclusive até sem ter nada em troca, né? Porque assim, quando você vai falar da política cultural do governo Dilma nos últimos anos, não tem absolutamente nada Sérgio, quando você fala para falar, né? Quando você fala em uso do Ministério da Cultura para captação política, eu posso estar inferindo que está se falando daquele menino que usa sutiã no beiço, o Pablo Capilé, do Mídia Ninja, que foi usado como massa de manobra do Ministério da Cultura para cooptar mentecaptos aí pelo Brasil afora? Olha, o que
o que a Dilma fez no final de 2014, com a indicação do Juca para ministro da Cultura, foi criar um nicho, um gueto no ministério dela para atender toda essa pleiade de ativistas, ONGs, que a apoiaram na campanha eleitoral. Ela montou um governo com outro perfil, né, e sentiu a necessidade de ter pelo menos um espaço ali para fazer o atendimento político preferencial dessa turma de ativistas que a apoiou na campanha. Entre eles, esse movimento fora do eixo que você mencionou. O MINC acabou sendo, de alguma forma, ocupado pelo fora do eixo. Vários dos seus militantes foram, inclusive, nomeados, né, para cargos de destaque, secretarias e tal, etc. E o MINC virou uma espécie de enclave dos ativistas, das ONGs e de movimentos sociais da cultura dentro do governo Dilma. Certo. Olha, Sérgio, queria te agradecer. Sérgio Saleitão conversando com a gente. Ele é diretor-presidente da produtora AfroReg Audiovisual, conversando com a gente, falando sobre o Ministério da Cultura e assuntos relacionados. Obrigado pela tua participação aqui, Sérgio. Bom, obrigado pela oportunidade. Eu só queria dizer assim, que eu estou muito otimista. Eu acho que nós podemos ter um bom período para a cultura à frente. Os primeiros posicionamentos do presidente Temer e do ministro Marcelo Calero foram extremamente bem-vindos. Como eu falei, o desafio é termos uma política cultural que coloque a cultura no seu devido lugar. A cultura é um fronte de desenvolvimento e é muito importante do ponto de vista da formação do capital humano da sociedade brasileira, e o Estado pode ter uma política desde que não crie dependência, desde que não use para controle político, uma política de estímulo a esse setor. Legal. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então, Sérgio Saleitão conversando com a gente aqui no Morning Show, ele que é o diretor-presidente da AfroReg. Agora, 10h25, horário de Brasília. Jovem Pan, Morning Show. Há uma década. Quem traz esses detalhes pra gente não poderia ser outra pessoa que não nosso homem forte da tecnologia, Carlos Aros. Aros, conta pra gente aí sobre essas mudanças no Twitter. Quer dizer que vai afetar a vida dos tuiteiros e mudou mesmo, Aros. Bom dia. Fala, Edgar. Bom dia. É isso mesmo. O Twitter mudou. Desagradou muita gente, agradou tantos outros, mas o fato é que o Twitter está mudando porque precisa conquistar novos usuários. O anúncio da vez, a flexibilização do limite de 140 caracteres para as publicações. Não vão ser mais contabilizados, Edgar, os replies, né, que é a arroba e o nome do usuário para você, quando você responde na mensagem, e também as mídias, e há uma explosão delas, né? Fotos, vídeos, GIFs, além dos tweets comentados. Nada disso mais conta como caractere, e aí você tem mais espaço para escrever a sua mensagem. A mudança vai ser lenta, aos poucos, nos próximos meses, e aí todo mundo vai poder se beneficiar dessa alteração. Avalio positivamente essa mudança, viu, Edgar? O que me preocupa é a possibilidade de, daqui a algum tempo, o Twitter resolver colocar fim ao limite de 140 caracteres. Eu até escrevi lá no Tech News, lá no blog, um apelo. Twitter, por favor, sem textão, porque o Twitter vai perder a essência dele, né, se abandonar os 140 caracteres. E é exatamente isso que muita gente aponta. Tem que mudar, mas não dá para perder a sua característica principal. É só olhar as outras redes sociais, elas mudaram bastante ao longo do tempo. A mudança é natural, a evolução é necessária, mas evidentemente você não pode abandonar a sua característica principal, perder a essência. O Twitter corre um risco sério se mudar de forma muito drástica, dessa maneira como todo mundo está meio atento para que possa acontecer, pode perder a essência. E isso é preocupante. Agora, o Twitter quer mudar, primeiro, porque a evolução é natural. Ela vai passando e atravessando todo mundo e é preciso evoluir. Os usuários querem uma evolução, querem melhorias. Do outro lado, o Twitter também precisa de novos usuários. Precisa conquistar aquelas pessoas que estão fora da rede social, porque, claro, o dinheiro está nas mãos de quem tem mais usuários. Veja o exemplo do Google, veja o exemplo do Facebook. Então precisa atrair novos usuários, porque você tem nova chance de explorar comercialmente, você tem um sem número de possibilidades para ganhar dinheiro. São duas avaliações aí para essas mudanças. Gosto muito dessa primeira mudança com o limite de 140 caracteres sendo flexibilizado.
Agora, não acho muito positivo que o Twitter abandone a essência com mudanças mais radicais. Edgar, lá no blog tem a explicação, tintim por tintim, de como essa mudança aconteceu, para quem quiser saber mais detalhes. O endereço já sabe, né, Edgar? blogjp.com.br/technews. Um grande abraço para todo mundo aí. Valeu, Aros. Olha, Tintim revela quantos anos de Carlos Aros? O Carlos Aros é o jovem mais velho do que eu. Mais experiente que eu conheço, vai. Mas, ó, eu concordo com ele. Eu acho que a ferramenta não pode perder a característica de ser sucinta, de ser objetiva, né? Imagina, você ficar lendo um texto longo, vai ser muito chato isso no Twitter, mas agora... Já é chato com 140 caracteres. Não, é nada, é legal, é legal. Agora o fato de eles eliminarem, né, de contar como caractere um retweet, a questão Link, arroba que você coloca, um link legal. ali, isso já é bem legal, vai dar uma flexibilizada interessante. Acho justo. Eu não acho que o Twitter vá se transformar num lugar de textão, gente. Também acho que não. Não precisa ter esse medo, mas vamos Torço pra avaliar. não. Aqui no nosso Twitter, com a hashtag Grampo no Morning, E aí? o pessoal não quer textão no Twitter e acha que é perigoso mesmo se transformar num O Facebook problema da do vida. Twitter é que ele acabou com o para-choque de caminhão e com a porta de banheiro. Todo mundo foi pra lá. Ai, meu Vamos em Deus. frente. Agora 10h32, horário de Brasília. Bora pra Capital Federal conversar com os nossos olhos e ouvidos em Brasília. O Zé Maria Trindade sempre tem informações repercutindo aí as notícias que acontecem na política. Aliás, política super aquecida nos dias de hoje. É pra lá e pra cá, ficamos à espera de mais uma bomba, né, que venha, né, ou da Operação Lava Jato, ou do Congresso Nacional. Enfim, tudo que envolve política chama a atenção da nossa audiência e do jornalismo especializado. Vamos lá pra Brasília então com o Trindade. Ô, Trindade, bom dia. Como é que você tá? Beleza? Pois é, muito bom dia, Edgar. Bom dia a todos aí da mesa. A história aqui é a seguinte: quem tem mandato tem medo, né? Tem medo. Tem medo hoje por aqui. Ainda mais com essas escutas que andam pipocando por aqui e por ali, né? A gente teve aí o caso do Romero Jucá, né? O então ministro Romero Jucá acabou exonerado do cargo aí. A questão do Sérgio Machado, que foi presidente da Transpetro, aí revelando, trazendo à tona gravações que teria tido com o Jucá. E agora é a vez do presidente do Senado chegar na fila, né, Trindade? Outras gravações, Edgar, aconteceram. Ele está sendo chamado aqui de Juruna, lembra daquele o cacique Juruna? Andava com o gravador a tiracolo, gravando as conversas com o político, e o político prometia, não cumpria. Ele teve a ideia, vou gravar aqui todo mundo, que quando não cumprir a promessa eu cobro, né? Então, olha só, esse ex-presidente da Transpetro, o Brasil tem uns cargos, por exemplo, dizem que o presidente da Petrobras, ele ganha mais de R$100 mil por mês, tem jatos à disposição, cartão de crédito liberado e, portanto, é um cargo melhor do que o de presidente da República, né? E o presidente da Transpetro, que era o caso do Sérgio Machado, é um grande cargo. Ele construiu 2 transpetroleiros, ou seja, 2 gigantes, onde se embarca tecnologia, é muito dinheiro, né? E aí o nome dele desapareceu da Lava Jato. Pronto, sumiu. E agora a gente sabe que desapareceu porque ele fez um acordo antecipado. Para não ser preso, a Polícia Federal e o Ministério Público falaram, olha, você tem que entregar colegas, né? Integrantes da quadrilha. E ele saiu por aí gravando. A gente já sabe, o de Romero Jucá, José Sarney e agora Renan Calheiros. A novidade do momento é que o Supremo Tribunal Federal homologou a delação premiada de Sérgio Machado, ou seja... Então valendo, tudo né? faz sentido. Agora valendo, então, né? E faz sentido que só há a homologação quando se encontra sentido nas denúncias e nas entregas dos componentes da quadrilha, né? Ô, Trindade, vamos girar um pouco o assunto. Queria repercutir com você essa questão daí da vitória, digamos assim, do governo Temer. A primeira vitória, né, que rolou nessa madrugada com relação à votação da nova meta fiscal, né? Qual o impacto que isso pode ter nesse cenário político, Trindade? São 2 impactos. O primeiro, político. A gente vê que os 2 lados estão ali tateando, né? O PT, PCdoB e PDT tentando ali aprender de novo a ser oposição e os partidos antigos já tateando ali como governistas, defendendo um governo no plenário, que é um papel pesado. Eu acho que a bancada governista vai ter que se entender melhor, aceitar, fazer ali o chamado a sintonia fina, né? Porque não há ainda líderes
que estão no plenário, eu acompanhei todo o processo, 13 horas de sessão, e não há um líder ali. Mas a maioria foi confirmada. E o Centrão está mandando aqui no Congresso Nacional, vai eleger o próximo presidente da Câmara. E são partidos, 13 partidos, que representam a fina flor do fisiologismo, né? É o PMDB do PMDB antigo. Agora, o lado econômico, o governo ganha uma espécie de cheque especial para gastar até 170 bilhões de reais sem fundo, né? Ganha essa garantia, seria um seguro contra pedaladas para o Temer. Eu já vou falar sobre isso, mas o Tony tem uma pergunta para você. Ô Trindade, você que conhece os gabinetes como ninguém, a gente sabe que os avós espirituais da delação premiada são, primeiro, o Mr. M, depois o Joaquim Silvério dos Reis. Já que nós estamos na República da Delação Premiada, os políticos estão tendo um super cuidado de conversar com os outros, sabendo que eles podem estar conversando com um Judas legal, tecnicamente? Como é que fica o dia a dia? Tô te gravando, então, olha. Pois veja bem, eu sou do tempo do Tancredo Neves, que dizia que conversa em telefone tem que ser para marcar encontro e mesmo assim em local errado para despistar. Aí depois vieram os grampos à distância, as tecnologias através do telefone celular, e na época eu profetizei, nós veremos corrupção ao vivo, sendo transmitida ao vivo. Ô Zé, fico pensando na cena que agora Neguinho tá marcando conversa com esse tipo de teor na sauna, na piscina. Cuidado com o que você falou Neguinho, hein, meu? Uma boa pedida na piscina, que aí daqui a pouco eles inventam um grampo que resiste à água. Trindade, obrigado pelas tuas informações, boa quarta aí em Brasília pra você. Edgar, eu só queria rapidinho dizer que essa tecnologia do grampo, ela não é à toa, não é o Sérgio Machado que vai ali com um gravadorzinho mequetrefe no paletó, não. Não tira a nossa fantasia, ô Trindade, deixa a gente fantasiar, pô. Um abraço. Um abraço pra você, Zé Maria Trindade, conversando com a gente diretamente de Brasília. Vamos agora com a faceta econômica de números relativo a esse assunto que a gente tratou com o Trindade. A Denise Campo de Toledo vai oferecer aqui generosamente sua expertise com a economia para falar, né? Denise, você acompanhou a entrevista, obviamente, do presidente interino Michel Temer, na seguida do pronunciamento do Henrique Meirelles, o ministro da Fazenda, aí, que eles anunciaram as diversas mudanças aí, né? Eu queria que você comentasse, quero saber o impacto econômico, né, dessa aprovação, primeiro da meta fiscal aí que se referiu o Trindade. Bom, a meta fiscal era fundamental, né? Era o primeiro desafio, eu não via muita possibilidade de o Senado rejeitar isso, porque travaria todo o governo. Seria bater de frente já com o novo governo e ter uma situação da economia. O governo não ia ter mais dinheiro para liberar para nada, porque o orçamento anterior previa um superávit de 24 bilhões. E aí eles vieram com um déficit de 170 bilhões e meio. Agora, as medidas anunciadas ontem, elas criam uma expectativa melhor de gestão das finanças. Vai depender do Congresso de novo. As principais medidas vão ter que ter aprovação do Congresso e não é maioria simples. Eles vão encaminhar uma mudança, uma emenda, que é prevendo que os gastos do governo não possam crescer mais do que a inflação do ano anterior. Então, se fosse neste ano, a inflação no ano passado foi quase 11%, cresceria 11%. Então, você não teria aumento real de despesas. Então, isso acaba com aquela possibilidade de gastança, como nós tivemos no governo Dilma, que levou a esse rombo todo. Agora é ver como é que eles vão administrar quando houver necessidade de alocação maior de recursos, né? Então, falta definir tecnicamente e legalmente como vai ser essa proposta, porque tem momentos em que você precisa aumentar as despesas quando a economia está crescendo, quando tem uma receita a mais, porque você tem as receitas vinculadas, por exemplo, saúde e educação. Você tem X para colocar da receita nessas áreas que são prioritárias. Aí o governo vai limitar o gasto como um todo. Né? Então, ele não pode aumentar. Então, a gente tem que ver como eles vão lidar com isso. Agora, sem dúvida alguma, é um compromisso importante, é uma mudança de parâmetro do governo, e isso pode representar uma economia de até 2,5% do PIB em redução dos gastos em 3 anos. Se for aprovada. Então, muda muito o direcionamento das contas do governo. Agora fica o rombo deste ano. Então, obviamente, essas mudanças são com o objetivo de colocar aí nos trilhos,
né, a economia brasileira, tudo. O mercado que andava tão carrancudo, que anda tão carrancudo, como é que reagiu a isso? Olha, já esboçou um mínimo reagiu bem. Hoje estava bem, sorriso, hoje estava bem. Dólar em queda, pelo menos Bolsa em alta. A última vez que eu vi, exatamente, mas sem euforia. A bolsa estava subindo 0,82, o dólar caindo 0,49%, cotação de venda perto dos R$ 3,56. Agora, o mercado não está tendo lua de mel com o Michel Temer, não. A gente tem visto muita volatilidade, antecipou a saída da Dilma, com aquela comemoração toda, o dólar despencou, o Banco Central teve que atuar até para segurar a queda, a bolsa subiu muito. Agora, eles estão cobrando resultados, medidas efetivas. Então, ontem mesmo, após o anúncio das medidas, ficou exatamente essa preocupação. O Congresso vai aprovar, vai endossar o que eles estão fazendo, vão conseguir os resultados esperados. Então, o mercado está muito de olho em todas as ações do novo governo para ver se ele mostra resultado, acelera investimentos, concessões, gera confiança. A gente não sai da crise neste ano, mas eles podem estabelecer uma condição bem melhor. Então, a gente vê que o mercado teve dias aí que o dólar subiu 2%, anteontem teve um movimento muito pressionado do mercado também. Então, há essa preocupação. A história do Romero Jucá pegou muito mal no mercado, então tem a questão política também, além de econômica. Então, não tem essa lua de mel, não. Está todo mundo de olho para ver o que ele vai fazer. Ô Marília, Denise, a gente está aqui com a Marília. Marília quer fazer uma pergunta para você. Na verdade, não, Edgar, não queria fazer pergunta nenhuma, só queria te elogiar, Denise, porque você tá sempre elegante, sempre chique, sempre maravilhosa. Os ouvintes te amam, viu? Muito obrigada, Marília. Verdade, aqui no chat do YouTube tá todo mundo mandando beijo pra Denise, pedindo pra falar ao vivo. Como eu, somos duas mulheres poderosíssimas. É a nossa musa da economia, Denise. Hoje eu nem falei nada ruim, né? Eu tô falando de expectativas melhores, já tá mudando o tom um pouco. Tá igual ao mercado que começa a esboçar mas estou de olho também. Obrigado, Denise. Beijo. Agora 10h47, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Jovem Pan Morning Show pela Rede Jovem Pan, seguindo nessa manhã de quarta. Olha, agora vamos falar de série. É série que a gente vai falar? Paulinha, você não perde uma série. Então, você tem sempre uma nos novinha agora, atualiza viu, Ed? e é do cara que criou o Walking Dead, é isso? É, The Walking Dead, que é um sucesso, né? Muita gente já é muito fã no Brasil. A sexta temporada foi um sucesso, inclusive de números. E o Robert Kirkman tem essa série nova que se chama Outcast. Edgar. E que será trata essa série? Olha, terror, exorcismo. Tá numa onda também, né? A gente brincou aqui com a questão da culinária, mas essas séries de terror, de medo. Olha, eu tenho uma teoria que quando a gente tá em crise, comédia e terror aliviam. Vão bem no cinema. Bem? Te tiram da realidade pra uma coisa fora, e isso é bom, isso te distrai, isso entretém, né? Mas a crise é brasileira, né? O Walking Dead, no caso, é as Então, duas mas por coisas, isso que eu né? acho que essas séries no Brasil fazem bastante sucesso. Mas terror é um gênero que a galera gosta e que faz aficionados se mobilizarem. Outcast é uma adaptação de HQ, então de quadrinhos, que normalmente já tem ali os seus fãs. E é uma história de terror, de exorcismo, que tem um personagem que é o Kai Barnes. A trama é toda em volta dele. Ele é interpretado pelo Patrick Fugit, que fez Quase Famosos. Lembra? Ele era um menino que fazia a entrevista do Quase Famosos. Ele também fez um outro filme, Compramos um Zoológico, com o Matt Damon, que é muito legal. Ele é o protagonista. E assim, na vida dele, rolou muita possessão demoníaca. Não com ele, mas gente em volta dele. E no primeiro episódio, a gente vai entender que durante a série ele vai querer descobrir por quê. Por que o demo cerca esse cara? E aí, Edgar, a gente fez um podcast inteiro do Direto do Sofá só pra falar de Outcast, desse primeiro episódio, que tem estreia mundial, então vai ser transmitido Estados Unidos e Brasil simultâneo em 3 de junho. Mas, já aviso, pra quem quer assistir esse primeiro episódio, piloto, pra entender da série, já tá no Fox Play, liberado pra todo mundo, e também no YouTube. Então você pode, o oficial mesmo da Fox. Isso, todo mundo tem feito, né, Zé? Liberado o primeiro episódio pra que as pessoas assistam até do Game of Thrones e tal. Buzz, né? Pra falar, puxa, eu quero ver essa série. Então, se você gosta de terror, não tem medinho, vai lá, confere Outcast, Mesmo já tá no blog TV, também com o TV trailer. por assinatura, os caras sabem que tá caindo cada vez mais o número de assinantes, né? Todo mês streaming on demand chama muito Não, também. e tem a crise. Tudo, né? A economia tá... E aí, corta até plano de saúde, imagina na hora uma de TV a você, cabo. quando você abre esses episódios, é uma maneira até de você falar, tem uma coisa boa, continue aqui como assinante e tal. Ó, lá em jp.com.br
youtube.com.br/Paula Carvalho, tem tudo, inclusive o episódio para vocês assistirem, e o nosso direto do sofá, eu, Amanda Garcia e João Guimarães falando sobre séries toda semana aqui na Jovem Pan. Falado, Paulinha. Olha aqui, ó, Zé Armando, escuta essa aqui, ó. Você sabe que depois da Ana Hickman, né, ter sofrido aquele atentado, né, a tentativa ali de assassinato da Hickman no quarto de hotel, a gente já anunciou aqui no começo do programa da outra celebridade que foi vítima também de uma loucura aí de fã, né, Zé? Anitta, foi aí na madrugada, na última madrugada, um grande susto. Ela mora, não essa madrugada, a outra, né, passada, né. Ela mora ali na Barra da Tijuca, que a Barra só tem um condomínio de luxo atrás do outro, né. Todas as estrelas moram ali. Né? Você tem condomínio que você tem mais pagodeiro, você tem condomínio que você tem mais ator de novela, você tem condomínio que você tem mais apresentador, mas as grandes estrelas moram ali e esses condomínios geralmente têm uma segurança muito forte. O que aconteceu? Mesmo assim, ali é Barra, né, meu? É Barra. Mas fora dos condomínios é Barra. Não tem. O fato foi o seguinte: esse fã da Anitta conseguiu entrar no condomínio dizendo que era um prestador de serviço. Sabia o endereço dela, porque hoje em dia todo mundo sabe que tem aqueles negócios, você tem que fazer a divulgação no Facebook, no Twitter, no Instagram, do decorador da reforma. Você precisa contar para todo mundo, né, que você comprou uma mansão de 6 milhões de reais. Quer dizer, tá tudo muito exposto. Né? A grande discussão do episódio da Ana Hickman é isso, né? Quanto que você se expõe e quanto que você acaba revelando detalhes, né? Ontem eu até ouvi de um assessor de imprensa que trabalha com essas grandes celebridades, com essas grandes estrelas, que a partir de agora, o contrato já para fazer evento vai ser o seguinte, ó, fotos a gente só vai postar depois. Não é mais estarei em tal lugar ou estou em tal lugar. Vai ser estive na Jovem Pan fazendo tal coisa com o Edgar. Passado já, para não ter. E aquelas coisas também, né, Paula, de marcar localização, não é? Também tem isso, né? Isso é meio perigoso. Só que o Snapchat, por exemplo, que é uma rede social que as pessoas estão bem engajadas, ele não possibilita isso de você postar depois. A não ser que você desligue a sua rede digital, deixe o vídeo pendurado e depois suba. Porque como ele é imediato, é o tipo de... é onde a pessoa tá naquela hora. E realmente isso acaba sendo um mapinha de onde você tá, né? Bom, o fato é o seguinte, o fã foi lá, conseguiu entrar no condomínio, bateu na porta da Anitta. A mãe da Anitta foi atender e aí ele começou a xingar, porque ele queria entrar, queria conhecer. Chamaram os seguranças, o segurança do condomínio foi lá, tirou esse rapaz, botou do lado de fora, tal. O cara foi lá, pulou o muro do condomínio, tentou mais uma vez, foram 2 tentativas de entrar na casa da Anitta. Aí acabou, foi preso, foi pra delegacia, prestou depoimento ao fã, aquele negócio que no nervoso o cara acaba se desequilibrando totalmente, falando o que não deve falar. Não era do Rio de Janeiro, saiu de uma cidade para ir atrás da Anitta lá no Rio de Janeiro. Mas, Armando, é o preço do senhor Zuckerberg querer transformar o Facebook na internet toda. Todo dia o Facebook me pede detalhes da minha vida, né, de que eu não quero dar. O tempo todo vem um robozinho pedindo coisas. O fato é que essas mídias, essa rede social, ela não define o que vai acontecer. Quer dizer, se a pessoa já tá mal intencionada, a gente mesmo quando falou disso no começo da semana aqui, a gente citou casos do Lennon. Que nem existia rede social, né? Não existia nada disso. O George Harrison teve a casa invadida e levou uma facada no peito de um fã na madrugada. E a mulher dele teve que pegar uma imagem de São Miguel, que tinha uma lança, arrancou a lança de São Miguel e espetou no peito do cara. Por isso tem hoje muito artista que aí você fala assim, pô, mas o cara é mala, né? O cara trabalha com exposição, ele se mostra o tempo todo, tá na mídia o tempo todo e quer ter a vida preservada. Mas é isso mesmo, né? Às vezes você tem que preservar seus filhos, você tem que preservar sua família, porque você não sabe o que vai acontecer. Ó, para você ter uma ideia de quem mora nesse condomínio da Anitta, que é um dos mais importantes lá do Rio de Janeiro, Flávia Alessandra, Juliana Paz, Marina, Rui Barbosa, e se eu não me engano, é esse daqui também, o condomínio do Tiaguinho. Isso, o Zé Armando entregou a rapadura, vamos invadir. Mas não é no Rio de Janeiro, Tonholi, todo mundo sabe, você sabe assim, mesmo porque os corretores querem vender para você a casa, fala assim, Tonholi, você quer comprar essa casa aqui, você vai ser vizinho do William Bonner, você vai ser... Isso daí valoriza a casa, é sério. É sério, cara. O William Bonner, lembra? Invadiram a casa dele também. Verdade. Há 2, 3 anos. Pularam o muro e tal, não sei o que lá. Zé, toda a fauna global, viu, Tonholi? A fauna global está ali, entre muros. Entre muros e tudo na Barra. É Barra o negócio. E ó, você sabe, vou te dar um exemplo da sua área.
que todo mundo usa. Os corretores hoje que vão lá pro Guarujá, falam assim, esse aqui é o prédio do triplex. O apartamento ali, talvez hoje não valorize tanto. Não sei se aí, no caso, é uma vantagem. São muito brega, comprar apartamento no Guarujá. Mas é cobertura. Efetivamente, estamos no Brasil da cafonice, né? Mas você sabe que você é Dirceu com sauna num sítiozinho no interior. Então, mas os caras que moram no apartamento do prédio ali, os caras que moram no prédio, os caras não querem mais. Eles estão desesperados. No caso do Lula, não valorizou, né? Desvalorizou. Imagina, você vai pro Guarujá, um lugar super demodé, aparece 6 da manhã no teu feriado japonês, erra e bate na tua casa querendo Lula. Eu não acho o Guarujá tão demodé, pô. Aí você desrespeitou o povo lá do Guarujá. Olha aqui, vai. É a Praia das Pitangueiras. Vamos parar de polemizar com, sei lá, o Novo Rico, o que vocês estão querendo falar aí, não sei. Vou com uma boa notícia agora. Agora por quê? No Guarujá só tem Novo Rico, Edgar. É bem preconceito. É bem rico. Vamos com a boa notícia agora. Eu me lembrei aqui de uma, vendo essa notícia que eu vou trazer agora, que é muito bacana. Eu me lembrei de uma que aconteceu, eu acho que há 1 ano e alguma coisa, né, em Brasília, quando um garoto encontrou uma quantia de dinheiro dentro do envelope e tal. A gente inclusive falou com ele aqui no Morning Show. Ele era um dinheiro oriundo de uma rescisão trabalhista e tal, e ele conseguiu localizar o dono. Era uma bufunfa que tinha lá no envelope, né? Você lembra, Ellen, disso, né? Eu conversei com ele, eu entrevistei esse menino. A gente trouxe aqui pro Morning. A gente conversou aqui. E agora, na mesma capital federal, vejam vocês, políticos que nos ouvem, e não são poucos, viu? Estão de olho e ouvidos ligados na Jovem Pan. E falando em políticos, lembrei já antes, eu tô enrolando para dar notícia, né? Daquele deputado, se eu não me engano, um deputado japonês, que foi, assim, pego ali numa situação que não era uma situação, digamos, ilícita no grau que a gente está acostumado a conferir aqui no Brasil, né? E o cara simplesmente renunciou, pois devolveu tudo, saiu, se retirou por uma quantia muito pequena, ínfima, perto dos padrões que a gente está acostumado aqui. Então fica aí a dica para os políticos de Brasília. O menino simplesmente estava andando pela rua. O nome dele é Rafael Vitor de Jesus. Ele estava andando pela rua e encontrou um bolinho, assim, enroladinho, como as pessoas costumam fazer com as contas a pagar, né? Enrolam, põem um elástico e com a quantia já certa do dinheiro. O Rafael encontrou isso. O que ele fez? Não teve dúvida, era uma conta de água e luz que estava enrolada e o valor de R$105. Ele não teve dúvida, foi lá no banco, fez o pagamento das contas e publicou uma foto no perfil dele no Facebook, divulgando, olha, encontrei isso aqui, paguei as contas, o nome da dona das contas é Alice, né, Nogueira, fez o pagamento, tudo, conseguiu localizar a pessoa e ainda devolveu um troco de R$3,65. Fala sério, Se né? fosse político. Cara, isso é ou não é uma boa notícia, né? E agora, outra boa notícia pra você. Olha, há pouco a gente conversou aqui no Morning Show sobre as medidas econômicas que foram anunciadas pelo ministro Henrique Meirelles. A gente falou também da aprovação da meta fiscal com a Denise Campos de Toledo, que passou aqui no Morning Show. Tudo isso tem a ver com a crise econômica pela qual o país vem passando. E essa crise afeta várias áreas, como a gente também já comentou aqui no programa, e tem afetado também uma instituição aqui de São Paulo que é referência no tratamento da paralisia cerebral. Os detalhes a gente ouve com a nossa repórter Renata Perobelli. Bom dia, Edgar. Bom dia, pessoal da mesa. Estamos falando da Associação Cruz Verde, que há 58 anos cuida de bebês e adultos com paralisia cerebral grave. Os pacientes são completamente dependentes de cuidados multidisciplinares aplicados por 300 funcionários. Tetraplégicos, vivem acamados, comem por sonda e respiram às vezes com a ajuda de oxigênio. Diante deste quadro, já dá para imaginar o custo dessa instituição que presta 18 mil atendimentos ao ano. E na crise, a situação se complica ainda mais, como detalha o presidente voluntário Flávio Padovan. O nosso custo anual são 16 milhões por ano, 16 milhões de reais por ano. E nós temos o aporte do SUS, que hoje representa 55%, 56% do total, ou seja, um pouco mais da metade. E uma tabela que não se reajusta há mais de 10 anos. Então, a outra metade, a gente depende de doações. Então, a nossa dificuldade é grande, principalmente hoje em dia, considerando a grande crise pelo qual o país vive.
muita gente desempregada, muita gente que para de contribuir, empresas e o próprio governo também que está com muitas dificuldades de honrar essas verbas parlamentares e essas verbas governamentais. Então, uma grande preocupação que a gente vive esse momento. Nós já tivemos aí uma queda de arrecadação de 30% a 40% comparado com o ano passado. Isso é bastante preocupante. A superintendente da Cruz Verde, Marilena Pácios, conta por que os pacientes, dos nenês até os adultos, são praticamente adotados pela instituição. Nós temos uma média de 70% dos pacientes em estado de abandono. Estado de abandono, a gente classifica aqueles que são efetivamente abandonados, mais ou menos 40% que não têm família, são acompanhados pelo Poder Judiciário, e o restante são pacientes que têm família, mas que não são acompanhados e nem visitados. Então, são pacientes em estado de abandono. E aí a Cruz Verde faz todo um trabalho não só multidisciplinar técnico, mas também ela oferece toda a parte afetiva, toda a parte amorosa que eles necessitam como qualquer outra pessoa. 80% dos casos de paralisia cerebral grave ocorrem antes, durante ou após o nascimento, nas complicações de parto pela falta de oxigênio no cérebro e também com a microcefalia. O uso abusivo de drogas e álcool na gestação é outro agravante, assim como os bebês de baixo peso, que sobrevivem graças às UTIs neonatais. A paralisia cerebral não tem cura. O que a Associação Cruz Verde faz é dar qualidade de vida a quem está constantemente acamado. Existem casos cruéis na instituição de crianças que eram normais e, por violência doméstica, estão nessa situação. Enfermeiros da entidade resumem o amor que têm pelos bebês, crescidos ou não. Eu acho que é o carinho, né? O amor que a gente pode passar para eles. Eu acho que isso é fundamental para a gente poder ajudar esses pacientes. Você cuida deles como se realmente eles fossem os seus filhos. É a dedicação total mesmo, um amor que transborda e muito gratificante. A ajuda de todos é muito importante, né? Tanto para a parte de doação, para o carinho das crianças. Acesse o site www.cruzverde.org.br e faça a sua doação. Legal, olha só, é uma reportagem bem bacana da Renata Perobelli aqui no Morning Show. A gente segue agora ainda na televisão, ou melhor, voltando para o assunto televisão, do reality show aí, mais um de culinária, aquela que não nos abandona nunca, esses realities de culinária, programas voltados a esse tipo de conteúdo. O Mundo de Jacquin. O Jacquin é esse Jacquin que eu tô pensando mesmo, Paulinha? É, do Masterchef. É um dos jurados mais queridos, peculiares, né, Edgar? Ele que tem esse sotaque francês carregado, precisa até de legenda, né, pra gente acompanhar. Às vezes entender o que ele tá falando. Usar termos também em francês, mas é muito querido e enxergaram esse potencial nele como figura pra um reality da vida, entendeu, Edgar? Não é que ele só vai ficar ali cozinhando. O Mundo de Jacquin, que começa a ser exibido hoje na Fox Life às 19 horas, vai trazer a vida de Jacquin. Ele, Rosângela, essa pessoa maravilhosa que é a esposa do Jacquin. Quem é obcecado por jurados como eu já até segue no Instagram, entendeu? Todo mundo já vê o Jacquin com o gatinho. O Jacquin é um cara figura, e gera curiosidade mesmo, e é o que a gente vai poder ver nesse reality show, né? A gente tem sempre aqui a presença de grandes nomes, personalidades e tal. A Marília sempre passa aqui, Marília Gabriela. Acho que ela podia falar o que ela acha do Jacquin. Eu acho o Jacquin um gatinho também. Um leão, na verdade, né, Paulinha? É quase um urso, né? Fofo, oscila entre fofo e maluco. Aliás, eu queria aproveitar o espaço, Edgar, até pra chamar o Jacquin. Jacquin, vem aqui no Morning Show que eu te traduzo, meu filho. Você vai ser... Você fala bem francês, né? Marília, a rádio não é espaço, é tempo. Espaço é de mídia impressa. Meu. Querido, eu não gostei do seu look de hoje. Não vou nem falar. Olha, o look do Tonholi tá fazendo um sucesso na internet. Mas viu, Ed, além do Jacquin latino, tá hoje, maravilhoso. Né? Hoje ele tá especial. Amassado, tá especial. Né? Além do Jacquin, a gente vai ter também o Alex Atala. Na segunda temporada do Chef's Table,
Quem é o Tonholi que tá É o falando? Tonholi, é o alter ego. Desculpa, eu fiquei um pouco distraída. Então, a gente vai ter o Alex Atala num dos episódios da segunda temporada do Chef's Table, que traz como se fosse um mini doc Mais um de comida. de culinária. O diferencial do Chef's Table, Edgar, é que traz imagens que são deliciosas. Tipo, é muito bem feito, tem um cuidado incrível. E o episódio do Alex Atala vai ser especial, claro, para os brasileiros, porque ele é o chefe brasileiro mais falado no mundo, é 2 estrelas Michelin. E ele simplesmente caça, pesca. Ele tem um estilo de vida um pouco diferente do que se imagina para um chefe. Então, tá todo mundo numa grande expectativa. E já nessa sexta-feira, a Netflix libera todos os episódios. Então, você pode ver na maratona do final de semana, inclusive retomar a primeira temporada do Chef's Table, que é muito boa. Eles já confirmaram uma 3ª temporada e ainda esse ano a gente vai ter um especial com alguns chefes franceses, só chefes franceses, mas ainda durante o ano eles não deram data de lançamento. Mas fica a dica, hein? É muita gastronomia culinária e depois dá uma fome, você já marca uma saída com os amigos. Depois o Big Brother corta essa barba logo aí, viu, Atala? Agora, 11 horas 15 minutos, pulou. 11h16, horário de Brasília. Jovem Pan Morning Show. Né? O despertador várias e várias vezes antes de se levantar. Putz, olha, eu confesso que eu faço isso, viu? Às vezes eu acabo até Mais perdendo 10. hora. Todo mundo, acho que todo mundo. Ó, essa dica aqui é pra você, ó. Aproveita a chegada do verão europeu nesse mês de junho e faça aí um circuito pela Europa com a CVC, que tá com uma promoção imperdível. Europa com o segundo passageiro grátis. É isso. Como funciona? Ó, na compra da sua hospedagem, o seu acompanhante é grátis, super simples assim. Você ainda paga tudo em até 12 vezes sem juros, com parcelas fixas em reais. Chega de brigar com o despertador aí. Circuitos europeus CVC do outro lado do Atlântico e o verão tá esperando você por lá. CVC tá sempre com você. Grupos ligados ao movimento LGBT prometem provocar aí o deputado Jair Bolsonaro em palestra que ele vai proferir em Niterói. Os detalhes aqui com o nosso destemido repórter Rodrigo Viga. Fala, Viga, bom dia. Mistra é loucura, Isso. é tentar te entender e não ser compreendido. Alô Marrom, alô Mangueira, alô Dona Margot. Nossa, pra identificar essa foi difícil com a sua entonação vocal, hein, Viga? Mas eu tenho um vozeirão. É que eu tô falando rápido porque eu comprei um pacote de CVC, tô aqui pronto pra embarcar, viu, meu cara de gato? Olha, Fiquei indo pra Europa atrás do sol, porque aqui no Rio não tem mais, então eu tô indo pra Europa atrás do sol. Verãozão tá bombando lá. Ô, Viga, e aí essa história aí? Eu tô escolhendo aqui no saguão quem vai ser a minha acompanhante. Depois de ouvir essa melodia aí, rapaz, rolou uma briga de olhares por aqui, mas não resolveu. Falou? Olha só. Ô, Viga, fica imaginando nessa manifestação aí, na palestra do Bolsonaro, deve rolar beijaço, cartazes aí pra dizer o mínimo, né? Ah, com certeza. Vai ter beijaço, vai ter amasso, não precisa nem botar amassaço, né? Vai ter amasso, vai ter provocação, vai ter manifestação contra essa figura popular da política brasileira, denominada Jair Bolsonaro, que vai ser candidato, pelo menos ele é assim, o que é a presidência da República em 2018. E, meu amigo, ele está pensando em ser candidato a prefeito para fazer uma espécie de test drive. Mas aí não conseguiu emplacar, botou o filho dele para ser candidato a prefeito esse ano aqui no Rio de Janeiro. Mas em 2018 teremos que engolir nos debates as provocações, as insanidades e aquelas posições bastante impopulares do nosso parlamentar Jair Bolsonaro, que na próxima sexta-feira, ou seja, no meio do feriado, vai proferir uma palestra no Clube dos Portugueses em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Foi a figura convidada para falar da política brasileira. Enfim, o convite por si só já está gerando uma polêmica danada. Mas quando esse convite vazou nas redes sociais, esses movimentos ligados à causa LGBT começaram a se mobilizar para fazer um protesto, com faixa, com cartaz e, é claro, um beijaço na porta do clube. Afinal de contas, eles não estão sendo convidados, né, meu caro Edgar, para essa solenidade, para esse evento que vai acontecer em Niterói. Eu já tentei procurar, inclusive, o Bolsonaro, a assessoria dele já está ciente de que vai ser provocado, que vai ser hostilizado nesta próxima sexta-feira, mas nem por isso
está preocupado, pelo contrário, diz que a sua presença está garantida, está confirmada, assim como a organização do evento programado para a próxima sexta-feira em Niterói, na região metropolitana. Vai dar o que falar, né, meu caro Edgar? Até porque lá no processo de admissibilidade do impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados, ele polemizou bastante, falando sobre ditadura, e todos sabem as suas posições em relação à causa LGBT. Vai dar o que falar, hein, meu caro Edgar? Obrigado. Esse Rodrigo Viga falando com a gente aqui no Morning Show, diretamente do Rio de Janeiro. A gente já embarca na ponte aérea para Londres com o nosso correspondente por lá, Ulisses Neto. Olha, a União Europeia vai obrigar a Netflix e a Amazon Instant Video para terem 20% de conteúdo produzido, né, gerado na Europa. A gente conversa aí, sabe os detalhes com o Ulisses. Bom dia, Ulisses. Oi, Edgar, bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Morning Show. Essa reserva de mercado, esse empurrãozinho, né, para o mercado local, que é tão comum aí no Brasil, aqui na União Europeia também existe. E a discussão é justamente essa, né? A autoridade aqui do continente quer obrigar esses serviços de streaming, o Netflix e o Amazon Prime Video, né, Instant Video, que são os dois maiores serviços aqui no continente, a publicar 20% de conteúdo local. Ou seja, os dois serviços vão ter que aumentar bastante a base deles de vídeos, de séries, de filmes, documentários que são produzidos aqui na União Europeia. Não dá para deixar só o conteúdo americano de acordo com as autoridades da União Europeia. Faz parte de uma revisão do bloco, né, da lei de mídias audiovisuais, e eles também querem emplacar o YouTube, colocar algumas regras novas para divulgação de conteúdo em outras plataformas, mas o alvo principal nesse momento é a Netflix e a Amazon, que já são muito questionadas aqui na União Europeia por não pagarem impostos como as emissoras de televisão, por exemplo, né? Elas têm uma taxação bem menor do que as outras produtoras de conteúdo e também divulgadoras. Aquela mesma discussão que a gente vê aí no Brasil está também aqui na União Europeia. O que elas rebatem dizendo é o seguinte: tanto a Netflix quanto a Amazon têm acordos muito grandes com a BBC, por exemplo, então já distribuem um conteúdo enorme europeu, não vai ter tanta alteração assim, mas de qualquer forma as autoridades querem incentivar cada vez mais o conteúdo local, Edgar. Sim, Ulisses, deixa eu colocar o Zé, vem para essa conversa com a gente, Zé. É uma medida que aqui no Brasil, a lei do audiovisual já prevê isso, né? Que as emissoras tenham uma porcentagem de conteúdo produzido aqui por produtoras brasileiras na grade dos canais, principalmente no horário nobre, né? Ou seja, você tem que qualificar o seu produto para entrar na competição com todo mundo. Então é uma maneira de defender o mercado. Defender local, o mercado. E a grande aposta é criar isso também para Netflix, para serviços semelhantes, para que também tenha o conteúdo nacional. Aliás, isso eu fiquei sabendo de bastidor. A própria Netflix já busca parceiros nacionais para incentivar ali a produção e colocar. É interessante para eles, né, que tem ali produtos exclusivos para a Netflix, para começar a chamar a gente brasileira também. Vai ter aquela série com a Bianca Comparato, né? 3%, uma série de ficção científica que vai ser nacional, e aí teve também a história de levar a Lava Jato para a série, né? Sim. Que a Netflix muito provavelmente já deve lançar em breve para não perder o tempo da notícia. Pode ter certeza que pelo conteúdo gerado pela operação já dariam aí algumas temporadas, né? Olha, vai ser emocionante isso aí. E não acabou ainda, né? Quer dizer, tem futuro esse tipo de conteúdo na série, na possível série. É uma série que começa com várias temporadas garantidas já. Só precisa ver se vai ser em português, né? Aí que tem que ver, né? Porque às vezes, Narcos mesmo, tem muito brasileiro. Claro que tem gringo também, mas Wagner Moura e Padilha brasileiros, mas é uma produção internacional, mas né? essa é uma outra tendência também. Você produz em espanhol, por exemplo, porque você atinge... Na América Latina, só o Brasil fala português. Né? Assim, então legal. A gente fica fora, né? Ulisses, obrigado, viu? Valeu, Edgar. E só para fechar, a história é que a União Europeia quer que não apenas haja essa reserva de mercado, mas também que a Netflix e a Amazon coloquem destaque para esse conteúdo europeu. Então não é só colocar lá na prateleira e dizer que está cumprindo a regra, não. Tem que dar destaque para o conteúdo local. Um abração. Abração, Ulisses Neto conversando com a gente de Londres. Antes de passar a bola, tem uma matéria, um assunto muito sério para tratar com a Ellen. Eu quero colocar aqui, Paulinha, umas sonoras para a gente ouvir, né? Você não pergunta? As pessoas... A gente perguntou que pede um house, né? As pessoas
pessoas interagem e respondem pra gente o que pede um house. No caso, a situação era relacionada à fé. Não, vamos deixar, né? Deixa aberto, porque o pessoal quer liberdade. Eles disseram o que eles bem entenderam. Vamos ouvir. Oi, galera do Morning, aqui é a Júlia de São Paulo. Pra mim, o que pede um house é fila do banco. Nada pior que ficar na fila do banco, mas com hall sempre melhora. Beijo, gente. Beijo. Engajada. Você fez suas compras e na hora de pagar o caixa pede: por favor, a senha. Como? E você fala 18,40. Você fala a senha? Isso pede um house. Não pode Ricardo falar, né? Mauá. Pode não. Da Jovem Pan, aqui é o Thomas de Alphaville. E sabe quando você chega atrasado na aula e além de perder matéria, você tem que perder 0,2 na média? Sei. Então, isso pra mim é o que pede um house. Pede. Professor e aí, apoiado. Pessoal da Jovem Pan, aqui quem fala é a Lirit de São Paulo. Uia. E o momento que eu abro um house é quando acabo de comer aquele pão de alho e vou beijar aquele gato. Sabe, né? Não dá. É bom abrir um house. É melhor, né? Você está no trabalho e você percebe que está sozinho na sala. Aí você solta um pum. Em seguida a porta se abre, é seu chefe. Meu Deus. E ele vem em sua direção. Coloca a mão no seu ombro e diz: depois a gente se fala. Olha, ele interpretou, hein? Neste momento, isto pede um house. Antônio Cândido, de Alphaville. Cara, você vê interpretações aqui. São histórias interpretadas. Ô, Ellen, vamos falar aí de coisa Sou eu. séria. Ó, mortes em decorrência do uso de heroína triplicam nos Estados Unidos. Pois é, e isso tem muito a ver com uma coisa, a gente até acompanhou aí alguns episódios de celebridades, Michael Jackson e companhia, que tinham que consumir opioides para minimizar a dor. O que aconteceu? Virou uma febre. Começou a se receitar muito opioide para se minimizar a dor das pessoas, né? Virou febrezinha. E aí, lá em 96, quando o governo dos Estados Unidos percebeu que isso estava sendo demais, proibiu, varreu esses opioides. Algumas clínicas, no entanto, mantiveram essa venda, sobretudo na Flórida. E aí eles começaram a dizer, olha, realmente, depois que a gente proibiu isso aí, diminuiu o número de mortes pelo consumo desse tipo de remédio. Só que as pessoas encontraram uma alternativa a esses remédios, que era até mais barata, inclusive, né? A heroína. Sim. E aí, muita gente que se viciou aí nos opioides acabou recorrendo à heroína, já que é uma droga que vem ali, entra sobretudo pelo México, né? E na Flórida, por exemplo, só no ano de 2014 teve 408 mortes por causa de heroína. Nos Estados Unidos inteiros, de 2010 para cá, mais que triplicou o número de mortes em função da heroína, e a maior parte dessas mortes eram de pacientes que vieram viciados em remédios para dor e que depois recorreram à heroína com a proibição desses remédios. Ou seja, é bem séria a situação. Ô Zé, vamos fechar com a notícia que comoveu o mercado aí da televisão, a morte do editor da TV Globo. Você sabe que é um assunto que está nas redes sociais, porque a Juliana Morrone, que é a âncora do Jornal Nacional, quem está nos aplicativos na internet vê essas imagens, coube a ela chamar a notícia, né? O Pedro Ivo Salles, ele tinha 33 anos, era um dos caras considerados, assim, um grande talento dentro da Rede Globo, faleceu num acidente automobilístico. A Globo nem deu muito detalhe do acidente, falou da morte dele, falou um pouquinho da carreira dele. O rapaz, a mulher dele tá grávida, uma gravidez com 2 meses de gravidez, então quer dizer, chega num momento que abala todo mundo. E quem assistiu o Jornal Nacional ontem viu, a gente fala tanto desse negócio, né, que o jornalista tem que ser muito imparcial, saber controlar as emoções, e ela deixou extravasar a emoção na voz um pouquinho tremida, embargada, né? Naquele olhar que você vê quase uma lágrima E isso mostrou, humanizou a notícia, né? E o jornalista, virou um assunto, ele tem muito contato direto com o editor, né? Porque ele sempre leva as matérias e tá junto trabalhando com o editor na hora dos cortes, na hora de dar um ritmo à matéria. E a Fernanda Gentil também publicou um textão no Facebook que está sendo super compartilhado. E ela diz assim, ó: amigos, vamos parar porque hoje perdemos nosso Pedro Ivo, nosso querido recém-casado pai em poucos meses. Vamos parar, por favor, porque amanhã pode ser o Pedro Ivo de vocês. Vamos parar de nos estressar por arranharmos nosso carro, de brigar com o vizinho por música alta, de ficar com raiva por esquecermos algo em casa. E aí ela segue com um textão que tem muita gente compartilhando hoje.
e que, enfim, é coisa pra se lembrar mesmo, né? Que eu acho que pega pra todo mundo e todo mundo se identifica. Porque nunca se sabe, até né? pelo texto dela, deve ter alguma coisa aí de discussão de trânsito, essas coisas que acontecem o trânsito cada vez mais violento, né? Que tá. Mas o bacana é ver a humanização da notícia, né? Quando você deixa a âncora se emocionar e o olho lacrimejar, né? Eu queria fechar o programa hoje, nessa quarta-feira, com uma notícia incrível pros fãs do Morning Show, pros que curtem a nossa página no Facebook. Vamos até o meio-dia. Olha, não, ainda não, Zé. Mas, temos convidado... Vamos falar convidado misterioso na sexta-feira. Tá bom? E se você quer saber você quem pode é... entrar lá, curtir... Eu vou contar. Não, Zé, segura aí. Você pode entrar lá... Ninguém vai contar. Você pode entrar, curtir a nossa página no Facebook. A gente vai divulgar hoje no Facebook. Vai ter um vídeo divulgando Daqui a meia hora vai ter o vídeo Vocês não vão acreditar. Não dá pernada de anão, hein, Zé? Não dá pernada de anão. Vai estar no meu blog. Vai lá, curte a nossa página no Facebook, facebook.com/jpmorningshow. Tem um monte de coisa especial só ali no Facebook pra vocês. E a gente vai divulgar hoje um vídeo desse convidado misterioso que estará na sexta-feira aqui no Morning Show. Será que sou eu essa convidada ou não? Será, querida? A gente já convidou várias vezes, né? Não sei. Você precisa vir pra ficar mesmo um programa tá no Rio de Janeiro. Vai ficar mais perto de você. É daqui de São Paulo. Olha! Eu vou dar um spoiler, é do Piauí. Chega. Edgar, posso divulgar só mais uma coisinha também? Vai lá, Vini. Saiu ontem o Arquibancada JP03, o terceiro episódio desse programa sensacional. Você tá brilhando. Espetacular. Eu faço uma pequena participação lá. Isso é o grande momento. Diz que ele é o grande momento do programa. Eu contribuo por Arquibancada JP03. É só ir lá no canal do YouTube, tem no Facebook da rádio também, Jovem Pan Online. Falado. Posso falar? Não, nossa, tá todo mundo que vai lá no blog, como é que é? Vai no blog, parabolicajp.com.br. Melhor blog de televisão. Vai no meu canal, Sala de Som, de música, vai lá, se inscreve. Chega de merchan! Deixa eu dar aqui o prêmio hoje. Júlia falou da fila do banco, esse tipo de situação. Pede um Halls, pede mesmo, né? Fila do banco, imagina coisa chata, né? Tem que esperar, qualquer fila mesmo, é ruim. É verdade. Mas de banco é pior porque você vai chegar lá e ter que pagar um monte de conta. Nunca é pra uma coisa boa, né? Que você vai no banco. Nunca é pra sacar 1 milhão. Não, difícil. Não acontece. Até porque aí você nem vai no banco. A não ser que você seja do PT, meu. Acabou por hoje, ó. Amanhã a gente volta a partir das 10 da manhã aqui na... E você sempre acompanhando o nosso... Falou, Zé Armando, um abraço, hein? Tchau, Paulinha. Tchau. Beijo, Ellen. Beijo. Valeu, Tonioli. É sexta. Opa, é lá, hein? Olha aí, você que tá no canal oficial do Morning Show, pode se inscrever por aqui, ó. Esse é o caminho. Assim você recebe todas as notícias a toda hora, também pelo YouTube do Morning Show. Vai lá, ó.